E o que você vê desse fenômeno aí das meninas querendo fazer um OnlyFans, não quer mais trabalhar, acha que o OnlyFans vai resolver a vida dela? Então, isso já tem uma coisa que eu me preocupo, que é das próprias empresas que oferecem esse serviço, tipo Privacy, OnlyFans. Se você entrar no perfil delas, e eu não entro, mas aparece como patrocinado lá no X, por exemplo, né? Se depender de mim, esse povo todo vai morrer de fome. Só que eles vendem essa vida que vai ser maravilhosa, né? E é igual o jogador de futebol. Ah, o próprio site anuncia para as pessoas produzirem conteúdo lá dentro. Eles anunciam assim, olha a influenciadora tal, ganhou $500 000 esse mês. É. Mas é igual jogador de futebol, é 1 em 1 milhão, que vai ser o cara que vai ganhar muito, né? Então, eles já anunciam, entre aspas, uma coisa que talvez que não seja uma representação. Induzem o erro, não vou falar que eles estão mentindo, mas induzem o erro. Você pega só os casos de sucesso e mostra, e todos os casos de fracasso, que é a maioria, né? E o problema é o seguinte, mesmo que você tenha sucesso, porque toda vez que uma mulher, ou um homem, tá? Mesmo um homem fazendo isso, que faça filme pornô e tal... o nome já diz o que é, né? Intimidade. A intimidade é pra ser íntima. Só que a gente cria sofismas no Brasil e chama de lógica. É igual a imbecil da feminista que sai com a calça manchada de sangue porque a menstruação é natural. Então não precisa esconder. Mas como o catarro e as fezes são naturais, e nem por isso eu vou ficar com o nariz catarrado andando na rua, nem com a calça suja marrom. Né? Então isso causa um desgaste na sociedade que você não mostra. Só que você pega o sofisma e chama de lógica, né? Então, toda vez que você pega a intimidade e expõe dessa forma, principalmente o ato sexual, principalmente no caso da mulher, porque a sociedade, nesse sentido, cobra mais da mulher. Não porque a mulher tenha que fazer mais ou menos, mas não tô questionando se tá certo ou errado, a sociedade é assim. Ela cobra mais da mulher. Então, toda vez que a mulher ela posta um conteúdo sexual, eu falo que ela tá emitindo um boleto. Então ela postou uma cena de sexo, ela postou alguma coisa, ela tá emitindo um boleto. Esse boleto uma hora vai ser paga. Pode ser por ela mesma, pode ser por um marido dela se amanhã ela casar, por um filho dela, se amanhã ela tiver um filho. Porque imagina você tá na escola... Cara, eu estudei em escola pública. E era normal um zoar, fazer piada com a mãe do outro. E as nossas mães na época eram santas. Imagina se fosse hoje. Quantos vídeos tem aí de criança chorando porque os amigos ficam tirando sarro? Obviamente porque a mãe é prostituta. Né? Por exemplo, porque antigamente pelo menos a prostituta escondia. O ponto é que antigamente a prostituta, quem vai saber é quem tá lá no meio. Na internet, qualquer pessoa do Brasil, do mundo todo, vai saber que ela fez isso. Exatamente. Né? Então você tá emitindo um boleto. Uma hora essa fatura vai ser paga. E às vezes você não vai casar, não vai ter filho, mas você vai ter que pagar essa fatura. E por mais que você ganhe, será que vai valer a pena o custo dessa fatura? E isso se ganhar, se tiver nessa minoria que conseguiu ter sucesso e ter um retorno financeiro. Não, eu falei exatamente. E eu falei de uma atriz, porque eu li uma matéria, porque eu não consumo esse conteúdo. Não, já consumi bastante. Não posso mentir também. Mas OnlyFans, Privacy, nunca. Né? Só de graça, só de graça. Só de graça. Só na de graça faixa. já consumi. Mas essa nem foi porque conhecia, foi porque eu li uma matéria sobre uma atriz pornô que chama Riley Reid, um negócio assim. É uma atriz até bem bonita. E ela aparentemente já fez mais de 1000 filmes, né? Pornográficos e tal. Ou seja, transou, a gente imagina que com mais de 1000 homens. Arrumou um trouxa agora pra casar com ela, inclusive engravidou, teve um filho de um otário. Né? Imagina a vida. Quem casou também com uma atriz pornô foi o Tito Ortiz, o lutador. Parece que separou, parece que ele até teria agredido ela, não sei. Tem uma conta associada aí que alguém vai pagar, tá? Tem uma conta que vai associada. Vai ser associada. Parece que essa menina, que o pai dessa Riley aí não reconhece ela. Né? Lógico, quem vai querer ter uma filha que transou. E não é só que fez sexo. Fez sexo que das gravou. formas mais... Não é só que fez sexo e gravou. Entendi. Das formas mais degradantes possíveis, né? Então, ela conta essa história num vídeo, lá numa entrevista, eu vi essa entrevista dela, que ela chora, inclusive, porque o pai não reconhece, que o pai aceitou falar com ela, que ela quis falar com o pai, mas o pai dela aceitou num lugar escondido, então o pai dela não quer ser visto por ela. E isso, causou um dano psicológico muito grande nela, ela chora contando essa história. Tudo bem, ganhou dinheiro e tal, sei lá, vale a pena? Você entendeu? Vale. Eu não tô falando de você fazer, eu não sou um purista, né? Eu sou a favor da liberdade, mas a Sim. pessoa tem que ver se realmente o risco-retorno vale a pena. É por isso que eu sou contra essas bets do jeito que são, né? Porque você não sabe qual é a chance que você tem de ganhar. Então, se você vai entrar num jogo, tudo bem, eu quero entrar num jogo sabendo quais são as regras, quais são as chances de eu ganhar. Se eu vou jogar uma roleta no cassino, eu sei quais são as chances de eu ganhar e sei quanto eu ganho se eu ganhar. Sim.
Então, saiba os prós e saiba os contras. E isso que eu reclamo muito da esquerda, que a esquerda gosta de incentivar um monte de coisa que é ruim, que pode ter prós, como a prostituição, tem um pró, você tá ganhando dinheiro, mas tem um monte de contras. Então, por exemplo, incentiva a transição de gênero, que não existe, mas tudo bem. Incentiva isso. Fala, olha como ela tá feliz. Tem uma novela da Globo que fez o último episódio, eu só assisti. Eu assisti um episódio porque eu namorava uma menina que assistia a novela, senão nunca que eu ia assistir. Isso, não assisti nenhum episódio, só esse, assisti o último. E o último episódio era maravilhoso, que ele fechava os núcleos e assim, não tinha um casal hétero, uma pessoa assim, entre aspas, normal. Normal é porque, né, é o comum, tá na média, não é que é errado quem faça de outro jeito. Então você tinha uma menina que arrancou os seios porque era homem, tinha um cara que largou a família pra ser gay, e era só assim, né? Aí fechava todos esses núcleos. Né? Então você vê que tem uma propaganda pra isso. Aí tudo bem, você quer transicionar? Transiciona. Mas por que não fala dos inúmeros casos das pessoas que atentam contra a própria vida e tiram a própria vida? E outro ponto que é errado, que eu já vi em alguns lugares, é essa transição de criança. Aí a criança já pode decidir isso. Gente, não só tem um caso que é maravilhoso, que é uma criança um menino que vestia as roupas da mãe, passava batom e tal, sei lá, devia ter 7 anos, 6 anos. Se levar pra um desses psicólogos aí, ele já manda fazer transição. Já manda dar bloqueador de hormônios e fazer transição, porque essa gente é criminosa. A gente da pior espécie, criminosa, tá? Aí você vendo o caso tal, com um psicólogo sério, por que esse menino se vestia como menina? É porque ele queria ser mulher? Não. É porque esse casal teve uma filha, menina, e essa menina nasceu com problemas de saúde. Sérios. Então os pais tinham que estar o tempo todo com a menina. O tempo todo, levava ao hospital, não sei o que, cuidava e olhava e observava. E o menino ficou meio largado. E ele começou a achar que era tipo porque ela era menina. Entendi. Você entendeu? Ele queria ser menina pra ver se ele tinha essa atenção Pra se ele tinha atenção dos pais. Então, a infância, a adolescência, principalmente a adolescência, é período de confusão. Muitas vezes, inclusive, com a sexualidade. Então eu nem sou contra, vai no psicólogo, entende o dinheiro que você... Mas o problema é que você vai pra muitos hoje que já são enviesados. Você tem uma dúvida, ele já fala, não, você já tem que transicionar. Né? Às vezes o cara não é trans, às vezes ele pode ser só um homossexual. E acaba que o psicólogo é um profissional da saúde, né? Deveria ser, né? Mas hoje tem muitos que é um profissional do demônio, né? Um profissional parece que trabalha pro inferno, o desgraçado hoje, né? Então às vezes o cara não é trans, é gay, às vezes nem é gay, tem curiosidades pela descoberta. Entendeu? E outra coisa, se existe a possibilidade de você direcionar, via de regra, sempre vai ser melhor, vai ser mais saudável, fisicamente e psicologicamente, a pessoa ser hétero. Se eu puder direcionar pra isso, ótimo. Se não puder, tudo bem, não tem problema a pessoa ser gay, ser trans. Aí o cara faz a escolha dele ali, sabendo das consequências, né? E a gente tem que sempre respeitar as pessoas diferentes. Né? Como eu falei, não tá cometendo crime, não tá cometendo um atentado, porque tem uns atentados aí, não é crime, mas, por exemplo, tem gente aí que quer fazer sexo com dejetos humanos, vamos chamar assim. Pô, isso é um monte, além de ser nojento, é um monte de doença aí que você pode ter por causa disso. Então, se eu ver a pessoa fazendo isso na rua, eu não vou achar legal. Pode ser que o meu lado violento aflore, entendeu? Mas, tipo, se são pessoas diferentes, se o cara é gay, a mulher é lésbica, a pessoa é trans, você tem que respeitar como qualquer pessoa. E acabou. É igual a pessoa, a mãe de bebê reborn, ou o pai. Ah, tá lá na pracinha passeando com o bebê reborn. É problema dele. Ela foi lá, comprou o bebê reborn com o dinheiro dela. Pagou com o dinheiro dela. Tá certo, Deixa ela. Agora, se quiser passar na frente na fila, aí vai ter briga. Já é outra Mas se coisa. quer viver a sua vida, na sua loucura, problema teu. Mas em relação ao OnlyFans, a gente tem um caso ali de um conhecido, de um amigo nosso ali que se relacionou com uma menina que fez, e a história não foi muito boa não, né, Matheus? Não foi, então... geralmente não é, mas como que é? A gente tava num aniversário nosso, 2022, né? Tem Faz 3 anos aí. A gente tava num bar e o pessoal tava animado lá, não, vamos pra uma festa, vamos pra uma balada. Eu e o Renan, a gente já não vai, faz tempo esse tipo de coisa, mas foi a última galera... vez que a gente foi. Ainda foi a última vez, 3 anos atrás. Você é o baladeiro, ele não gosta. Eu também não gosto muito. Ele até aceita e eu já odeio, entendeu? Você tem cara mais de nerd mesmo. Aí beleza. Mas o Renan foi também na balada lá, também. Se divertiu e tudo mais. A gente chegou lá. E na época que a gente não tinha grana, que a gente saía, a gente ficava na pista normal, só que tava muito cheio. Não, a gente tem dinheiro, agora dá pra comprar um camarote, né? Foi lá e comprou o camarote. Aí tava eu, o Renan e os nossos amigos lá. Aí, ó, já sabe que eles não podem tirar foto com combo, com bebida, porque senão vai ter a pensão. Depois se lasca, aí,
Aí beleza, tá lá no camarote, tranquilo. Aí do nada chegou uma menina lá do camarote do lado, sendo que ela tava com outro cara provavelmente. Conversou lá com a namorada de um amigo nosso, não foi? Conversando lá uma com a outra, aí, meu cunhado é solteiro aqui, ó. Aí a menina olhou e falou, nossa, que eu adoro um nerdinho, que ele era mais alto, assim, meio gordinho, com óculos, adoro um nerdinho. Aí ele foi lá, conversou com ela. Você apresentou pra mim? Não sei se ia querer não, depois de ouvir isso aí. Acho que vai estar dispensando depois, né? Mas enfim, conversou com ele, beleza, ficou, seguiu no Instagram. Aí depois de uma semana ele aparece lá e falou, não, que a menina que eu conversei lá na festa que eu fiquei, tá abrindo um OnlyFans e tá divulgando aqui pra todo mundo e ela tinha 3 mil seguidores. Aí ela foi lá, divulgou. Eu não sei se ele chegou a assinar, mas ele viu que ela tinha postado lá. Várias vezes na semana. Várias vezes, eu acho que ela botava na prévia, não era um negócio assim? Sim. Acho que é alguma coisa assim, que botava a foto tampada ali pra chamar atenção e tal. Aí beleza, ela abriu esse OnlyFans aí, deu 2 semanas, 4 semanas que seja. Ela deletou e fingiu que nada existiu. Só que já tinha postado tudo lá. Por quê? Aí já era. Que acreditou Gerou que o boleto, né? Gerou, o boleto. exato. Gerou o boleto, mas o bônus não teve, que é o dinheiro. Então o que aconteceu? Ela achou não, que tem mulher, às vezes foi seduzida por esses anúncios, que ganha 500 mil, que ganha 1 milhão por mês. A maioria não vai ganhar nada. Exato. Eu tenho 3 mil seguidores, se os 3 mil, ainda se os 3 mil assinassem, sei lá, fosse 30 reais, quanto que ela ia ganhar? Não ia ganhar, não ia ganhar um dinheiro que ia mudar a vida dela, Não, né? se fosse 3 mil pessoas a 30 reais, é um puta dinheiro, hein? Mas que vale, 90 que vale. mil. É. Nossa, tudo bem, mãe. Mas enfim, aí ela não deve ter tido meia dúzia, que Sim. é colega de escola, de faculdade, da família que assinou, tirou print, mandou pra todo mundo, ela Ela não errou ganhou. em tudo ainda, porque mostrou pras pessoas próximas. Mostrou né? pro Instagram dela. Aí Jesus. depois de 2 semanas, deletou, privou o perfil, fingiu que nada aconteceu. Aí eu fico imaginando que foi um caso da última vez, há 3 anos que a gente foi na balada, que aconteceu. Imagina quantas mulheres não são seduzidas hoje por esse OnlyFans, por esse dinheiro fácil. Vou fazer, aí posta, não vai ter praticamente ninguém assinando e gerou o boleto pra vida toda. Meu, mas esses casos, isso que é legal, eles não aparecem. Por isso que é importante contar. Porque eles não aparecem. Sim. Porque a pessoa foi lá, ela gerou um boleto. E pior, esse boleto é um boleto que não é assim que você apagou e acabou. É um boleto que volta e meia aparece. Vai aparecer pra sempre. você pagar. Aham. Né? Isso, de certa forma, sempre aconteceu, sempre existiu, né? Muitos anos atrás... Vocês estão com quantos anos? 26. Então, acho que vocês já tinham nascido, provavelmente. Vocês estavam tomando todinha, estavam de fralda ainda, se duvidar. Eu tava num evento de empresa, tipo essas feiras de mecânica e tal, né? Aham. É muito normal essas feiras, porque elas, via de regra, são feiras para homens. Então é muito normal você contratar mulheres bonitas. Então são modelos, né? Tal que você contrata e Sim. tal. Aí eu lembro que eu tava no stand de uma empresa e a gente sempre ia, fazia contato, conversava com as pessoas e tal. E eu tava no stand de uma empresa, tava um amigo meu, esse amigo meu, inclusive, trabalha engenheiro ferradão ainda, que tem eu, meu amigo Daniel. Ixi, agora lascou. Ih. Eu não sei se eu podia ter falado o nome dele. Mas tudo bem, agora dane-se, agora já foi. Não compromete ele, né? Aí tava eu e ele, né, nessa feira e tal, e tinha uma modelo que trabalhava pra gente ali, né? E contratou a modelo e acabou, né? Beleza. Aí tamo lá e tal, não sei o quê. Aí ela... E tem um computador que fica ali, né? Tinha um computador e tal, pra gente ir mostrando as coisas tal, ligado à internet, na época era bem mais difícil, né? E aí, beleza. Aí tava acabando o evento, ela chegou pra gente e falou assim, vocês querem ver meu trabalho? Eu falei, meu trabalho? Né? Porque ela tava ali de modo, como assim meu trabalho? Aí eu falei, claro, tal, né? Aí ela abriu um site lá, lembra até hoje, não sei se esse site existe, era Morango, chamava morango.com.br. Era um site que mostrava mulheres lá, né? Nem sei qual era o propósito do site, na verdade, mas você tinha fotos de modelos nuas e tal, não sei o quê, mas era um artístico e tal. Não sei se existe. Tenta acessar e ver se existe esse site até hoje, morango.com.br. Não sei se existe mais esse site. E aí ela mostrou pra gente as fotos dela nua, né? Começou, olha aqui, tá, não sei o que, bacana, muito profissional, de bom gosto, tal. Mas isso acontecia pra caramba, era normal nessas feiras, tá? As modelos, no final do dia, já tentar um extra. Entendi. Ela ofereceu o serviço e tentar o extra ali. Ofereceu Que o a serviço gente... depois ali. que no caso, na época que eu namorava, esse amigo meu acho que já era casado na época e a gente não solicitou o serviço. Mas, meu, tinha... putz, eu não posso falar o nome. Tinha uma mulher muito famosa, que inclusive foi capa da Playboy. Não, perdão. Ela não é tão famosa. Hoje acho que pouca gente vai lembrar dela, mas ela foi Na época famosa. já foi. Ela foi famosa, né? Isso faz muito tempo. Uma loira, bem voluptuosa, que foi capa da Playboy, tá? E nesses programas, tipo Gugu e tal. E ela tava num dos estandes,
né? Que eu tava lá de visitante nesse stand, né? Eu não tava trabalhando nesse stand, eu tava lá de visitante. E ela tava lá, dando autógrafo, puta fila pra pegar autógrafo e tal, não sei o quê. Puta, não posso nem falar de que país que o cara quer, senão eu vou entregar a empresa. Aí chegou um cara, que eu ia caracterizar o cara pela etnia, né? Chegou um cara grandão, tal, não sei o quê, você vê que é uma etnia bem definida, olho azul e tal, não sei o quê. E era o presidente, né? Mas não aqui no Brasil, de fora. E aí ele entrou lá numa sala. Quando ele entrou nessa sala, vieram 2 caras e chamaram ela, essa capa da Playboy. Acabou a entrega de autógrafo. Acabou a entrega de autógrafo. Os caras, daqui 1 hora ela volta. Levaram pra sala com o cara. Aí depois de 1 hora ela saiu. Entendi. Não sei o que aconteceu. Acho que eles ficaram até conversando sobre as estratégias de negócio na empresa, que era importante pra ela, como modelo, saber. Pra divulgar pras pessoas. Mas já vi várias vezes acontecer engraçado que hoje em dia trocou o nome, né? Que a prostituição agora é do job. E aí, aí antigamente o que acontecia é que as mulheres que tinham esse serviço, elas não ficavam falando pra todo mundo, espalhando. Sim. Era algo que ela muitas vezes tinha até vergonha, não queria que ficassem sabendo. Hoje em dia parece que tá escaralhado, né? Não, que eu sou do job e conta pra todo mundo. Tá relacionado com a publicidade, né? Que ela quer fazer. Mas como eu falei, não necessariamente você vai fazer publicidade. Eu lembro da época dos games, né? Foi uma época muito boa. Você deu bastante dinheiro com o YouTube e tal, a época dos games. Pô, um monte de gente que tentou. Eu conheço, aliás, várias pessoas que tentaram e não ganharam absolutamente nada. Trabalharam durante anos, gastaram dinheiro, tempo e tal, e não ganharam nada. Então, a maioria das mulheres também não vão ganhar dinheiro com isso. Só que, tudo bem, o cara perdeu o tempo dele, perdeu não sei o quê, mas acabou. Agora a mulher vai deixar uma marca. E muitas vezes o cara vai fazer um canal, ele tem que aprender a se comunicar melhor, dependendo do nicho, ele vai ter que estudar alguma coisa. Ele tem um ganho ainda com isso. Ele tem um ganho, agora a mulher ela só vai perder. Só vai perder. Exato, só vai perder porque todo mundo... Se não ganhar o dinheiro, se não tiver o retorno financeiro, só vai perder. E muitas vezes, depois que ela ganha o dinheiro e o dinheiro já não faz mais diferença na vida dela, o que ela vai buscar é o que ela não vai ter, que não vai mais ser revertido nunca mais, que é a reputação, né? E até pra criar esse tipo de conteúdo tem que ter estratégia. Que a gente tava no evento de marketing digital alguns anos atrás, aí veio um cara conversar conosco, aí ele falou, não, que eu tenho uma agência de OnlyFans. Aí eu pensei, agência de OnlyFans, mas pra que a mina vai precisar contratar um cara pra agenciar ela, se não quer só postar foto lá e tudo mais? Aí ele falou, não, e na minha agência é o seguinte, é 80-20. 80% pra mim, 20% pra modelo, que ele chamava de modelo. Nossa. Aí eu pensei, nossa, mas pra que a mina vai querer pagar 80% pro cara e vai querer ficar só com 20%? Era melhor o Cafetão, né? Ele cobrava mesmo. O Cafetão não cobrava tudo isso. Mas aí ele começou com os resultados, não, que tem uma modelo minha que fez, acho que era $200 mil no mês. Aí eu pensei, nossa, mas como é que ela fez? Uma desconhecida fez $200 mil, que acreditou que deve ser uma moça famosa que faz isso daí, que já tem mídia, que tem seguidor no Instagram. Aí ele explicou, não, que ele tem uma estratégia de conteúdo orgânico, de tráfego também, e de funil dentro do OnlyFans. Então qual que é a estratégia de conteúdo orgânico? Ele posta nem em português, em inglês os conteúdos, e da mulher se mostrando. Ela só se mostrando, mas ela não fala nada, ele bota as legendas. Aí toda a legenda é dando a entender que ela é safada, que ela gosta do ato, isso, aquilo, pra trazer uma galera pra assinar. E na hora de assinar, era só $1 dentro do aplicativo, não era caro. Porém, ele contratava... Era colombiano? Acho que era. Colombiano. Que ficava... Homossexuais colombianos, que eram mais safados, segundo ele mesmo. Que ficava conversando com os assinantes e falava, você quer ser meu namoradinho aqui? Se tem que pagar tanto. por mulher. Se passando pela modelo, o cara tá pela conversando mulher. com um gay colombiano e achando que tá arrasando com a menina. Exato. E tinha até uma planilha no Notion que ele colocava, esse aqui gosta de ser chamado desse nome, esse aqui é esse nome. Sim. Os que mais gastavam, né? Exato. Mas é uma fraude, esse cara é bandido. É uma fraude. É uma fraude. Aí o que acontecia no final? Aí ele ganhava 80%, ela 20%, porque ela só botava a cara lá e ela não ia ganhar sozinha. Entendi. E aí eu contratava esses colombianos e aí ficava fingindo que era mulher e cobrando, tipo, você quer essa foto minha aqui? É tanto. Você quer conversar mais comigo? É tanto. E ele chegou a falar que somente um cliente, um cara, deixou mais de $12 mil no mês. Nossa. Mas é que tá... Primeiro, não sei como um cara consegue ser otário desse jeito, mas é assim, é o envolvimento, né? O legal desse marketing de continuidade é que você gera um envolvimento e o cara que sabe gerar um envolvimento é um perigo. Mas no questão da mulher, tá? É normal isso hoje. Até falei sobre isso esses dias no meu ex, não é mais Twitter, né? No meu ex, postei um conteúdo sobre isso. Ou fiz um comentário, algum conteúdo de alguém, não lembro. Porque é normal, a mulher entra nisso e ela vende uma coisa que ela é única, né? Que é a juventude dela. E ela tá lá, vende a juventude, tá ganhando dinheiro, tal e tal, não sei o quê. Chega uma hora que a juventude vai embora e ela talvez não atraia mais tantas pessoas como atraía antigamente, né? E aí já não ganha mais tanto dinheiro. O produto deu aquela, querendo ou não, de forma simples ali, o produto deu uma desgastada. Deu uma desgastada, às vezes em vários sentidos.
Né? E aí o que tá? E aí você tem, você tem desejos que são biológicos. Tá? Que a mulher ela quer formar uma família, que ela quer ter filho e tal, não sei o quê. Só que aí ela tem toda essa bagagem. Que eu duvido que vocês casariam com uma mulher dessa. Eu acredito que não. Né? Mas aí que tá. Qual é o tipo de homem que ela vai arrumar depois? Qual é o tipo de homem que vai aceitar ela? Porque às vezes é um homem igual o cara lá do Picadinho da York lá. Né? Que era um cara que já tinha problemas, que ele só se relacionava com prostituta, que ele tinha, pelo que contam a história, eu também não sei, tá? Que ele tinha essa necessidade de ter poder sobre a mulher. Então a chance, se depois essa mulher entrar num relacionamento, a chance dela entrar num relacionamento tóxico, ser agredida, ou quem sabe até morta, é enorme. Que o cara que é normal, ele vai se afastar desse tipo de... Exatamente, via de regra vai. Exato. Né? Via de regra vai. Então, são inúmeros malefícios pra mulher que, graças a Deus, tem aparecido gente hoje pra... Porque eu falo, você tá tendo uma onda de conservadorismo e cristianismo dos jovens homens. Que a maioria das pessoas que estão na internet ensinando boas coisas, quer queiram que não, são homens. Né? Mas tem aparecido mulheres também. Você viu que agora surgiu até um café com a sua mãe? Eu vi esse daí, eu vi. Maravilhoso! Achei maravilhoso. Então, essa é a nova onda do feminismo que é necessária. O feminismo novo tem que ser isso. O feminismo que vai atrair mulheres para uma vida saudável. E é saudável não só fisicamente, mas mentalmente. É isso que é necessário agora. Você trazer a mulher também de volta pro conservadorismo. Não necessariamente pro cristianismo, eu particularmente defendo o cristianismo, mas não precisa ser. Uma questão de princípios mesmo, de acordo com as atitudes que você tomar, você vai ter um resultado que vai ser, muitas vezes, mais positivo se você for uma pessoa que vai buscar se relacionar com boas pessoas, Sim. que não vai ficar com qualquer vagabundo, óbvio, né? Ação e reação, acho que Isaac Newton não tava errado, né? Sim. Ninguém mostrou que ele tava errado até hoje, Exato, é que tem cada caso que a gente escuta, tem no ensino médio a gente estudou na escola particular com bolsa. Aí tinha um cara que a mãe era lá, trabalhadora, trabalhava numa empresa, ganhava um salário lá e sustentava o filho, conseguia pagar a escola. Aí esse filho ficou, acho que uns 4 ou 5 anos sem fazer nada, sem fazer faculdade, sem nem trabalhar, e a mãe sustentando. Nossa. Esse filho engravidou uma menina, aí o que já me surpreende é como que uma mulher que tem seus 20 e poucos anos vai escolher se relacionar com um cara e fazer o ato sem nenhuma proteção, com um cara desse que não trabalha, não estuda e mora com a mãe desde então, engravidou essa menina, e aí o cara não foi trabalhar mesmo depois de ter o filho, quem tá pagando a pensão é a mãe. Nossa. É isso aí. Aí me fala, querendo ou não, a mulher é quem controla se vai ter o ato ou não. Então ela tem que escolher alguém que, no mínimo, se acontecer dela ter um filho, o cara vai arcar com a responsabilidade dele. Sim, exigiu o preservativo e tal. É que eu sou da geração que se as pessoas morriam medo de AIDS. Esse medo morreu. É. Né? Então as pessoas não têm mais essa preocupação. Mas não é só a AIDS, tem inúmeras outras doenças. Cara, lembro quando eu era moleque, eu fui num museu, que era um museu de uma universidade da área foi minha professora, inclusive, a professora Leila. Saudades da professora Leila, a professora de geografia ainda que me levou nisso. Eu falo que no colégio público, talvez eu não consiga encher os dedos de uma mão com bons professores. Tive uma professora de geografia muito boa, a Leila. A Ana Lúcia, de português, também muito boa. Ana Lúcia sempre tem uma, né? De português, também. Aí nós fomos num museu de doenças, assim, só sobre doenças sexualmente transmissíveis. Ela queria botar medo na gente mesmo, e ela conseguiu, viu? Pra caramba, porque você tinha umas doenças que você via o pênis, por exemplo, do cara, parecia um personagem do The Last of Us. Estou falando sério. Parecia aquele zumbi lá do último nível do... Já chegou a ver em livro de ciência. Você fala, meu Deus do céu, cara, que negócio... E hoje não tem mais isso, né? O pessoal parece que não tem medo mais, não né? Tem mais Teve medo. até o caso do cara lá que era do joguinho do clã. Exato, é. O cara era do clã, ele já tinha um filho com uma mulher, já tinha 2 filhos, um cada mulher. Aí ele falou, não, a partir de agora, que no máximo o juiz vai dar, sei lá, 1/3 do meu salário aqui, agora eu só vou 100 mesmo. Porque se eu botar filho aí, se lasque. E aí o cara mau caráter, né? Querendo ou não, um cara mau caráter. Aí imagina a mulher que se relaciona com um cara desse. Ele, não, eu vou 100 mesmo, eu jogo dentro, eu quero que se dane. Nossa senhora. Não, e pior que tem vários desses. Ó. E aí que tá, e esse cara geralmente é o cara que se relaciona com um monte de mulheres. A mulher aceita isso, aí faz a fama. Aí, lógico, que tem mulher que acha que nenhum homem presta. Do mesmo jeito que hoje que tem homem que acha que nenhuma mulher presta. Exato, é. Só que tanto os homens como as mulheres, os bons são a maioria. A maioria das mulheres são boas, assim como a maioria dos homens são bons. Só que os ruins são os que fazem a festa, né?
E é o que faz a fama de que dos dois lados todos são ruins, né? Exatamente, todos E são aí, ruins. Aí realmente fica exatamente nessa. isso. Aham. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.